Está o mercado primeiro com a Débora, para trazer o Marco e também o João Paulo Reis para a gente comentar mais sobre este dia, sobre muitas novidades também. Mas vamos lá, Débora, como está o mercado? Agora, ao vivo. Caindo, viu, gente? Ela estava assim de cabecinha baixa, tipo, como tá caindo, Paulo? E expandiu até um pouco mais essa perda, 0,74 agora, voltando ali para a queda dos primeiros minutos do pregão, 115.370 pontos. E olha só que interessante, né? Se não fosse esse peso aqui da Petrobras, essa queda que a gente está acompanhando agora, eu até deixei aqui o monitor de mercado, no volume, né, negociado para poder a gente ver o que está realmente ajudando a puxar esse Bovespa, porque Petrobras e Vale permanecem em alta. Então, em dia de alta de Vale e Petrobras, normalmente a gente até vê o índice subir um pouco, mas os bancões estão pesando bastante nessa conta. BBDC4 caindo bem, já passou até dos 10% de queda, agora cai 9,74%. Itube em seguida, né, cai também 2,91%. A gente ainda tem Itaúsa, ou seja, os bancões estão ajudando a puxar bastante. Banco do Brasil também está caindo aqui 1,23%. Lembrando que a gente tem, né, no fechamento do mercado resultado de BB para poder sair, né? Vamos ver se vai seguir essa mesma tendência de Santander e de Bradesco. Se for, meu Deus do céu, amanhã vamos ver o resultado desse papel de Banco do Brasil, Paula. Tá certo, Débora. Deixa eu trazer aqui primeiro o Marco Saravalli, chegando aqui na nossa programação. Muito bom dia para você. Olha, estamos em sintonia, Saravalli. Então. Sinal de que estamos com sorte. Você vai pagar o almoço hoje, né? A sorte é para todos nós, né? Parece que Olha, o próximo convidado vai nos pagar o almoço. Pode ser. Ô, Marco, bom dia, Paula, bom dia. São várias questões, mas vamos lá, né? O que está pesando muito aí são resultados, ainda em definição desse governo de transição aqui em relação a nomes. Pressão lá fora, investidores cautelosos também à espera de um CPI amanhã, em definição de política, né, definição lá dessa eleição de meio de mandato dos Estados Unidos. China anunciando que novamente não vai ter tolerância para a Covid-0. O que o investidor espera desta quarta-feira? Bom, tem uma soma, como você falou, é uma soma de fatores e a lista é grande. Mas se eu fosse elencar um assunto, é o Bradesco, como a Débora acabou de mostrar ali. O Bradesco hoje, a gente não sabe se realmente foi uma decepção ou se foi uma preparação do que está por vir, tanto em termos econômicos ou também incertezas, de certa forma, políticas, né? O que vai ser em relação a decisões da política monetária e fiscal do próximo governo. E, consequentemente, a gente sempre afeta o negócio dos bancos, né? Afeta direto e indiretamente, os bancos precisam estar preparados. Talvez seja um excesso de conservadorismo, como a gente viu no próprio Santander e, consequentemente, no Bradesco. A gente precisa entender se os outros bancos estão tomando a mesma atitude ou não. Me parece muito antecipado, me parece talvez até um pouco exagerado, mas é natural os bancos se prepararem para esse momento e para esse movimento. Um aumento de incerteza, o que eu faço? Eu já provisiono, já coloco no balanço, talvez um possível aumento de inadimplência, de novo. São fatores pontuais da economia, mas também talvez somados com fatores dessa transição política aqui no Brasil, com que acaba com que os bancos façam essa tomada de decisão mais conservadora. E como a gente sempre fala, banco ele não resolve um problema de 2023, 2024 em 2024, ele resolve em 2022. Então, se ele já está vislumbrando talvez uma maior preocupação em relação a possível inadimplência, endividamento das famílias, a gente tem uns juros que afeta todos, né? As empresas de capital aberto, o mercado de capital, estrutura de capital, mas também, principalmente, o consumidor que vai sentindo isso no bolso. Então, essa é a preocupação. Em resumo da ópera, um patamar de rentabilidade muito mais baixo, acho que todo mundo esperava. Eu já estava num tom um pouco mais pessimista com o Banco Bradesco, né? Particularmente, tivemos uma recomendação feita aqui até para tentar surfar uma possível queda das ações. Então, aqui o mercado de capitais a gente sempre tenta surfar essas tendências, né? Mas realmente veio um resultado ainda pior do que talvez os piores números estavam projetando. Então, acho que esse é o tom. E a gente tem uma soma de fatores aqui, mas acho que vai jogando o Ibovespa para baixo nessa quarta-feira é a preocupação em relação ao Bradesco, a preocupação em relação ao sistema financeiro, principalmente a rentabilidade dos bancos, né, que a gente vinha numa crescente, numa recuperação. E agora, qual vai ser o patamar, principalmente dos bancos, que são muito grandes e no Ibovespa são muito líquidos, representam um percentual muito grande do nosso Ibovespa. Mas a gente tem eleições nos Estados Unidos, temos eleições aqui no Brasil, a nossa transição, a gente tem fatores pontuais, tivemos volatilidade absurda ontem para quem acompanhou o mercado de cripto também, né, a movimentação da Binance com a FTX, enfim, temos diversos
talvez aumenta o marginal, né, aumenta os marginais aí de percepção de risco aqui e no globo. Então, é uma soma de fatores. Mas se eu fosse elencar um fator hoje, o nome dessa quarta-feira chama-se Bradesco, né, que deve sustentar esse tom mais conservador e de queda para o Ibovespa hoje.